Olá, meus amigos do ICRIFEM, Instituto Criminal Fernando Moura. Mais uma vez, estamos aqui para falar de direito penal. Porém, vamos hoje mudar o nosso foco. Qual é a minha ideia que eu vou passar para os senhores? Nós vamos começar a falar do Código Penal, mas desde o começo, desde lá do artigo 1º. E vamos fazer um Código Penal em videoaula, inteirinho para os senhores, inteirinho. Então eu vou começar com o artigo 1º e vou seguindo os capítulos até o final do Código Penal. Vamos começar primeiro com a parte geral, posteriormente com a parte especial. Para que isso? Isso vai ajudar para que você tenha um raciocínio lógico, um tipo de uma enciclopédia digital. Isso vai ajudar os senhores no dia a dia, lá da ordem, para passar na OAB como material de apoio, como material de estudos, muitas vezes nas faculdades que vocês estão aí, também vai ajudar os senhores, vai ajudar também aos colegas profissionais, muitas vezes, precisa buscar algum vídeo aula, alguma coisa, e vai ter aí, cadenciado aí os artigos, fica mais fácil para conseguir achar o tema. E a ideia é exatamente isso. Então vamos começar pelo início do Código Penal, pela aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal, senhores, começa exatamente com o artigo 1º, que nós falamos de princípio da legalidade. Porém, o princípio da legalidade do artigo 1º do Código Penal, ele vem subdividido por dois outros princípios. O princípio da reserva legal e o princípio da anterioridade. Mas vejam que interessante, o artigo 1º do Código Penal é tão importante, que ele está exatamente no artigo 5º da Constituição Federal, aqui, artigo 5º da CF, inciso 30, 39 da Constituição Federal. Logo, é uma cláusula pétrea, tá? Isso é tão importante, o artigo 1º é tão importante que é uma cláusula pétrea. Eu vou pegar para os senhores. Podem ver que o meu código aqui é extremamente novo, tá? Isso é para mostrar para vocês, para os senhores que estudam direito penal, que o Código Penal é para ser usado, é para ser anotado, é para ser manuseado, ok? Aqui meu Código Penal. E aqui, na aplicação da lei penal, artigo 1º, não há crime sem lei anterior que defina, não há pena sem prévia cominação legal. O que isso quer dizer? Vamos lá então. Eu vou falar esse artigo 1º de duas formas. Presta atenção agora. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem cominação legal. Os senhores perceberam que eu tirei o prévia, e eu tirei, o anterior. Eu tirei o anterior e o prévia. Se você pegar aqui dois dedinhos, você consegue botar um dedinho no anterior e outro dedinho no prévia, faz assim, e você vai ler. Não há crime sem lei que o defina, não há apenas sem cominação legal. O que isso quer dizer? Que para o direito penal é necessário uma lei para definir crime. Isso é importante, senhores. Uma medida provisória não pode definir crime. Então tem que ser uma lei. Que lei? Uma lei federal, uma lei ordinária, em regra. Tá? Temos alguma exceção, que está lá no artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal, em relação aos estados. Porém, a regra é uma lei federal, que vai tipificar sobre crime. Se não houver lei, uma medida provisória, um ato normativo, isso não tem competência, não tem força para tipificar o crime, devido ao princípio da reserva legal. E outra coisa, para que você possa responder por esse crime, essa lei tem que ser o quê? Anterior. E aí vem o princípio da anterioridade. Tem que ser prévia. A pena que vai ser aplicada àquela pessoa que vai cometer o crime tem que ser uma pena prévia, antes dele ter cometido o crime. Então, no momento em que eu cometo um crime, eu vou dar a seguinte frase para os senhores:
Tempo rege o ato. Tempo rege o ato. Tempo rege o ato. Por que eu estou falando isso? Porque no momento em que ele realizar aquela conduta, ele tem que olhar para trás, não para frente. Todas as regras que estiverem para trás vai suprir sobre essa pessoa. Tirando aí, né, a questão das leis excepcionais, leis temporárias. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre a regra. Ok? Então, tempo rege o ato. Cometi uma conduta criminosa. Para que essa conduta seja criminosa, tem que ter uma lei. Essa lei tem que ser anterior e a combinação tem que ser prévia. É isso que o artigo 1º fala. Então, quando você fala em princípio da legalidade, você tem que pensar também, né? Você tem que pensar em reserva legal e tem que pensar também em princípio da anterioridade. Vamos lá, vamos avançar mais um pouco dentro da aplicação da lei penal. No artigo 2º, eu tenho duas coisas muito importantes. Eu tenho, né, a anterioridade, eu tenho lá o abolício crimes e a lei penal no tempo. Tempo rege o ato. Tempo rege o ato. Por que ele fala a lei penal no tempo? Né? E vem no artigo 2º, parágrafo, aqui, parágrafo único. Vou ler para os senhores. A lei posterior de que qualquer modo favoreceu o agente aplica-se aos fatos, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Senhores, esse artigo, ele é de 1984. Então, a Constituição Federal de 1988, ela colocou um artigo no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal. E o que o artigo 5º, inciso 40 fala? Fala o seguinte, vou ler para os senhores. Artigo 5º, inciso 40. Vou pegar aqui, bem certinho aqui. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, o que a gente pode levar nessa análise de um artigo constitucional e do Código Penal, uma lei infraconstitucional? Que o Código Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Olha que interessante. Então, qual é a regra básica? A regra básica é o seguinte: a lei penal não pode retroagir. É o princípio da irretroatividade. Ela não pode retroagir, né? Só vai retroagir se uma lei nova beneficiar o réu. Vamos ser um pouco mais técnicos, senhores. Vamos falar da novatio legis impégios, ou então a lex gravior. O que é isso, senhores? Novatio legis impégios, ou lex gravior, é uma lei nova que vai prejudicar o acusado. Presta atenção, presta atenção. Esta lei, lex gravior, pela Constituição, pelo Código Penal, ela não pode retroagir. Não pode retroagir, tá? Então, vamos supor, a pessoa cometeu na época um crime, um homicídio, que na época não tinha ainda a qualificadora do feminicídio. Posteriormente, passou um mês, veio a qualificadora do feminicídio. A qualificadora do feminicídio pode retroagir para essa pessoa que cometeu um crime de homicídio contra a mulher, né? Por questões de violência doméstica? Não, não pode. Não pode. Porque é uma lei lex gravior, é uma lei que vai prejudicar o acusado. Nesse caso, ela não pode retroagir. Agora, qual é a exceção da Constituição e do Código Penal? Novatio legis in melius, ou lex mitior. O que é isso? É uma lei nova que vai beneficiar o acusado. Nesse caso, uma lei nova que beneficia o acusado vai retroagir
mesmo que ele já tenha sido condenado com uma sentença com trânsito em julgado, vai retroagir, tá certo? Ele vai ter direito ao benefício da lei mais benéfica, é a novatio legis in melius, ok? Olha só que interessante que muitas vezes pode cair numa prova. Vamos mostrar aqui para os senhores. Vamos supor que, né, o Tício comete o crime, né, de homicídio, um exemplo, ou um crime de roubo. Tá aqui, um crime de roubo. Roubo majorado com arma de fogo. Vem, durante o processo, aumenta-se a pena do crime de roubo majorado. Aumenta a majorante da arma de fogo. Passa a 2/3. É o artigo 157, parágrafo 2A, que mudou ano passado. Ok? Mudou em 2018, tá? E aí o que acontece? Então, aumentou aqui para 2/3 a majorante da arma de fogo. Isso antes da sentença. No momento da sentença, está valendo a lei nova, lógico. Mas para o Tício, o juiz ele vai analisar a lei nova ou ele vai ter que buscar a lei que não existe mais em relação à arma de fogo? Ele vai ter que buscar a lei que não existe mais, porque trata-se de uma lex gravior, trata-se de uma novatio legis imperius. Nesse caso, olha que interessante, esta lei aqui, essa majorante, que em tese que foi revogada, ela vai ser ultrativa, ela vai se renascer apenas para o Tício, né? Por quê? Tempo rege o ato. Tempo rege o ato. No momento em que Tício cometeu o crime, é essa lei aqui que estava, né, em vigor. Qual é a exceção do tempo rege o ato? Se a lei nova é mais benéfica. Se essa lei aqui fosse mais benéfica, aí ela ia retroagir. Não ia haver a ultratividade, ia retroagir. Olha que legal. E o que eu estou mostrando para os senhores? Eu mostrei, né, o princípio da irretroatividade e as exceções. A lei penal pode retroagir? Sim, lógico que pode, para beneficiar o acusado, é uma exceção. Isso está no artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal e no artigo 2º, parágrafo único do Código Penal. Mas o que tem no artigo 2º também do Código Penal? O que tem lá de interessante? O famoso abolitio criminis. Olha que legal, turma. Vocês não podem confundir o abolitio criminis, né, com a lex mitior, com a novatio legis in melius. Vamos escrever aqui abolitio, se escreve com T, tá? Abolitio criminis. O que é o abolitio criminis? É uma nova lei que vai abolir a conduta criminosa. Olha que interessante, senhores. Então, não confundam o abolitio criminis, que está no artigo 2º do Código Penal, do caput, com a novatio legis in melius, que é a lei penal que vai retroagir. A novatio legis in melius continua havendo crime, continua existindo crime. Então, ele vai ser condenado, ele vai ter uma ficha criminal, continua sendo crime. No abolitio criminis, não. No abolitio criminis vai bastar uma borracha em tudo. Na área criminal, presta atenção, e aí a pegadinha. Ó, vocês estavam com saudade? Ah, tava com saudade, né? Aí, então presta atenção, ó aqui, ó, presta atenção que aí é a pegadinha. Ó, quais são os efeitos do abolitio criminis? Ele vai cessar os efeitos
penais. Não cessam os efeitos civis. E aí vem a minha dica. Leiam um código, pelo amor de Deus. Leiam os artigos. Grifem os artigos. Faça isso aqui, do jeito que eu estou fazendo. Isso vai facilitar a vida dos senhores. Está aqui. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixar de ser considerado crime. Presta atenção agora. Grifem. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então, se ele já estiver sendo condenado, cumprindo pena, vai cessar os efeitos. O que é isso? Ele não vai ter antecedente criminal, ele não vai ser considerado reincidente. Certo? Agora, os efeitos cíveis, esses não, esses vão manter. Por quê? O direito penal e o direito civil, eles são separados. Não é porque você não tem uma responsabilidade penal que você não vai ter uma responsabilidade na seara civil. Então, essa pessoa pode vir ser responsabilizada por um ato ilícito na área civil? Sim, não vai, né, cessar os efeitos civis, vai cessar os efeitos penais. Presta atenção, porque é isso que a prova pede, é isso que o concurso público pede, é isso que a OAB pede, ok? Vamos continuar? Vamos lá, vamos continuando. Olhem só o que nós temos também de interessante. O tempo do crime, senhores. O tempo do crime é muito legal. Por quê? Porque as pessoas confundem o tempo do crime. E muitas vezes as pessoas falam, pô, mas isso aí não é certo, não é justo. Paciência, é a nossa regra, é a nossa lei. Ok? Eu vou dar um exercício prático para os senhores. Vamos lá, mais uma vez. Vamos para a minha lousa do júri. Eu gosto de fazer júri com essa lousa. Vamos lá. Vamos supor que Tício é humilhante, é o pior humilhante que tem na face da terra, né, Rafael? O Tício é o cara. Vamos supor que Tício tem 17 anos, 11 meses e 28 dias. Então Tício é menor de idade. E não esqueçam que menor de idade não comete crime, comete ato infracional. Maior de 18 anos comete crime. É isso que eu quero que os senhores prestem atenção. Tício, nesse momento, tem 17 anos, 11 meses e 29 dias. Tício, propositalmente, com dolo, pega uma faca e dá várias facadas numa criancinha. Uma criança. Essa criança luta, né, até bravamente. É socorrida, vai para o hospital e fica no hospital durante 7 dias. Onde, infelizmente, ela perde a batalha e vem a falecer. A questão é, no momento em que Tício deu a facada, ele tinha 17 anos, 11 meses e 29 dias. No momento em que a criança faleceu, a vítima, depois de 6 dias, Tício já tinha 18 anos de idade e já era considerado maior de idade. Afinal, Tício vai responder por crime, porque quando o crime se consumou, o homicídio se consumou, a barbárie se consumou, ele já tinha 18 anos, ou ele vai responder por um mero ato infracional. No máximo vai ficar internado numa fundação casa por no máximo 3 anos. O que vai acontecer? Senhores, teoria da atividade. Teoria da atividade. Presta atenção, teoria da atividade. Não esqueçam, teoria da atividade. Não esqueçam, teoria da atividade. O que fala a teoria da atividade no tempo do crime? Como sempre eu falo, está no código, não tá? Então vamos ler o código. Está aqui. Considera-se praticado crime no momento da ação ou omissão, ainda
que outro seja o momento do resultado. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui. Ó, ó. Ó. Caramba. Logo, tempo do crime. Pega uma estaca. Pum. Finca a estaca. No momento da ação ou omissão. Fincou a estaca. Fincou a estaca no momento da ação. Facada. Tiro. Ele tinha quantos anos? 17 anos, 11 meses e 26 dias, 27 dias. Nesse caso, no tempo do crime, no momento da estaca, que eu finquei a estaca, ele era menor de idade. Logo, não importa, como o artigo fala, o resultado, que importa o momento do tempo do crime. Isso é teoria da atividade. Logo, Ticho, pelo tempo do crime, não vai responder pelo crime de homicídio, mas sim vai responder pelo ato infracional análogo ao crime de homicídio. Né? E vai para a Fundação Casa. Vejam o que é o tempo do crime e a consequência que isso leva para um Código Penal até para o momento do dia a dia nosso. Isso é tempo do crime. Lugar do crime. Vamos já finalizando a nossa primeira parte da nossa aula, o nosso Código Penal comentado em vídeo aula. Vamos fazer a parte geral toda, hein? Prometo, agora vai. Vejam só, nós temos o lugar do crime. Senhores, não confundam aqui. Parar de novo. Não confundam lugar do crime do artigo 6º do Código Penal com lugar do crime do artigo 70 do Código de Processo Penal. Por que eu estou falando isso? Toda vez que eu levantar isso aqui, ó, significa que é importante, que tem que tomar cuidado, tá? Lugar do crime do artigo 6º do Código Penal é onde essa pessoa vai ser processada, onde ela vai ser julgada. No artigo 6º, usa-se a teoria da ubiguidade. O que é a teoria da ubiguidade? Teoria mista. Pode ser tanto do resultado como da atividade. Já no Código de Processo Penal, no artigo 70, usa a teoria do resultado. Puxa, e agora, professor? Como é que eu vou saber? O Código Penal fala uma coisa, o processo penal fala outra. Vamos lá. Você tem dois tipos aqui de crimes. Você tem aqui o chamado crime plurilocal e você tem o crime à distância. O artigo 70, ele vai englobar os crimes plurilocais. O que são isso? São crimes que ocorrem dentro do território nacional. Ele pode começar numa comarca, numa cidade e terminar numa outra cidade. Então, onde é o lugar do crime? Aonde consumou o crime? No resultado. Crime plurilocal. O artigo 6º, ele não fala do crime plurilocal. Ele fala do crime à distância. O que é um crime à distância? É um crime que ocorre em fronteiras, em regra. É um crime que ocorre, começa num país e termina num outro país. E aí como é que fica? Aonde ele vai ser julgado? Ele comete um crime, começa a cometer um crime no Brasil e termina na Argentina. Aonde ele vai ser julgado, senhores? Em que local? Ele vai ser julgado pelo artigo 6º, que é o quê? Teoria do Fominha. Né? Não coloquem isso em prova que está errado, só para entender. O nome correto é ubiguidade, certo? O que é a teoria do Fominha, para vocês entenderem? Que o Brasil quer tudo para ele. O Brasil, ele quer, se o crime começa no Brasil e termina na Argentina, vai usar a teoria da atividade. Se o crime começa na Argentina e se consuma no Brasil, vai usar a teoria do resultado. Logo, em ambos os casos, o Brasil vai ter a lei brasileira, vai falar o quê? Que é competência do Brasil o julgamento.
Isso é teoria do Fominha, mas não coloque em prova. Teoria, nome correto para a prova. Teoria da ubiguidade, tá? Então não esqueçam isso. Mais uma vez, olha, diferentemente do artigo 70, que é crime plurilocal. Em regra, ocorre o quê? No crime plurilocal. Se o crime se inicia-se num local e consuma-se num outro local, numa outra cidade, é a teoria do resultado. Apenas uma exceção no crime plurilocal, tomem cuidado, é uma exceção jurisprudencial no caso de homicídio, tá? No caso de homicídio não se usa a teoria do resultado, não se usa, usa-se aonde foi o local. Isso por uma questão de análise probatória, de conjunto probatório, que fica muito mais fácil, tá? Imagine só, numa questão de homicídio, o cara toma um tiro e é socorrido e vai para São Paulo, vai para outro lugar e morre lá em São Paulo. O crime ele ia ser julgado em São Paulo? Não, ele continua sendo julgado onde ele tomou os disparos. Por quê? Porque o conjunto probatório está naquele local. Mas isso não é lei, isso é uma jurisprudência. Certo? Porque a regra continua sendo a teoria do resultado para os crimes plurilocais. E para encerrar, turma, eu tenho que mostrar para vocês uma outra exceção também da aplicação da lei penal. É uma súmula que nós temos. Deixa eu botar aqui a súmula 711. Era importante essa súmula. Vamos lá, deixa eu achar a nossa súmula aqui. Quem faz ao vivo, né? Ou gravado. Achar a nossa súmula. Calma, Rafael, eu sei que você está com pressa, mas não é assim que funciona. Vamos achar a nossa súmula aqui. 711. Vamos usar a nossa súmula aqui. Estamos chegando lá. Cadê ela? Vamos ver se eu acho aqui. Estou quase. Tá aqui. Súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Cuidado com ela, que é uma súmula que cai bastante em concurso público, tá? Toda vez que é importante, aqui ó, é importante. Súmula 711, tá ok? Não esqueçam dela, que é isso que cai. Vou ler para os senhores. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado e ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Senhores, cuidado, que nesse caso, né, se você tem aqui, o que é um crime permanente? É um crime que vai ser reiterando todos os dias. Exemplo de crime permanente: extorsão mediante sequestro, ou um crime de sequestro. São crimes permanentes. Nesse caso, se eu estou sequestrando alguém, tá certo? E durante esse sequestro, e todos os dias vai se consumar esse crime, o crime de sequestro se torna mais grave, né? Não vai retroagir, porque a lei Alex Graver não vai retroagir. Retroage, súmula 711. Por quê? Como sendo um crime permanente, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar tudo e vai voltar como sendo uma coisa só. Então cuidado com a súmula 711. Tá? Crime permanente, crime continuado, se houver uma lex gravior, vai retroagir. E caiu a casa. Perdeu, Playboy. Perdeu. Entendeu? Tá certo, turma? Pois bem, espero que os senhores tenham gostado desse nosso primeiro contato do nosso projeto Código Penal comentado em vídeo aula, tá ok? Parte geral para a OAB, para as faculdades, para o nosso dia a dia, tá? E fomos até, né, mais ou menos o artigo 6º aí do Código Penal. Próxima aula, nós vamos nos ater aqui à questão de contagem de prazo penal, que é diferente de contagem de prazo processual. Vamos entrar aí em intercrimes, consumação, tentativa. E é o seguinte, senhores, está com dúvida, tá? Dá um toque, põe aí,
estou com dúvida, que a gente esclarece no nosso canal. E não esqueça, que o Rafael fica me enchendo o saco disso aqui, ó. Esse aqui é o meu sininho, tá? Meu sininho. Então, senhores, pois bem, olha aqui pra mim. Olha aqui. Tá olhando? Não desista. Nunca desista. Lembra? Tá cansado? Meu, é normal. Tá cansado? Pega o pé, põe o pé na grama, vai caminhar um pouco, tá com a cabeça quente, vai caminhar, vai correr, vai fazer um esporte. Atividade física é importante para quem está estudando direito penal, para quem está estudando para OAB, para concurso público. Atividade física vai deixar vocês em equilíbrio. Eu sou gordinho, eu sei que eu sou gordinho, mas eu faço a minha atividade física também. Eu faço taekwondo, rapaz. Com o mestre Marcelo Aires, tá? Eu faço taekwondo. Faça uma atividade física, vai caminhar um pouquinho, tá? Põe o pé na grama, vai brincar com o teu cachorro. Seja feliz. Se você é feliz, você tem um dom, a obrigação de ser feliz, tá? E cuidado com o que você pede, porque tudo que você pede, você vai conseguir. Só que muitas vezes nós esquecemos do que nós pedimos. Aí as coisas vêm, e aí sabe o que você faz? Você reclama da vida, mas um dia você pediu. Então, senhores, vocês que estão me ouvindo, tá? Não esqueçam, não desistam nunca. Vocês estão quase lá, tá? É apenas uma fase da vida. Nós somos muito mais que isso. Vivam, amem, sejam pessoas melhores, sejam pessoas humildes, tá? E vivam a vida, ok? Até a próxima aula, estamos sempre juntos. Até mais, turma!